Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Amigos, irmãos em Cristo, eis para nós palavra de vida, de esperança, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, Rogai por nós. São Judas Tadeu, Rogai por nós. podemos assentar. Prezados irmãos, telespectadores, radiovintes, todos aqueles que nos acompanham pela TV, Milícia Imaculada, queremos chegar até você, chegar também na sua casa, chegar aí no hospital, chegar você onde que se encontra neste momento. E nós, Santuário São Judas Tadeu, com a Rede Milícia Imaculada, queremos rezar com você, com todos os benfeitores, doadores, colaboradores desta obra missionária tão magnífica para a nossa Arquidiocese de Campo Grande. E hoje a nossa alegria maior celebrar o nosso patrono, São Judas. Então temos nossa presença do Padre Ed, meu vigário paroquial, que trabalha comigo como missionário do povo de Deus, uma porção confiada em nossa administração. Alegria também ter servidores, ministros, cantores do santuário, secretária, administrativos, aqui também presente, e outros que fazem parte do nosso santuário. Para mim é uma grande alegria hoje. Mas hoje, a igreja, ela recorda a vida de São Simão e São Judas Tadeu. Eu creio que é uma memória viva, presente no meio de nós. Foram homens que deram a vida pelo projeto de Deus, ao ponto de derramar seu sangue para pregar, para testemunhar, para anunciar o Evangelho. Homens que foram escolhidos, chamados pelo nome por Deus para assumir um compromisso decisivo com Jesus. E eu creio que nós hoje somos chamados pelo nome para tomarmos uma decisão e anunciar o Evangelho, testemunhando com a nossa vida, testemunhando com o nosso jeito novo de ser missionário dentro da igreja evangelizadora, a Igreja Arquidiocesana de Campo Grande. Precisamos de decisões fortes. São Judas Tadeu
São Simão tomaram uma decisão forte na sua vida. Não fraquejaram, não tiveram medo de se doar por inteiro a Jesus. Eu convido você, Milite, eu convido você, campograndense, a tomar a mesma decisão. Não fraquejar diante dos desafios da vida, do anúncio do Evangelho, mas eu convido você a ser forte. Confiar no Senhor, porque é o Senhor que lhe chama pelo nome para ser um novo missionário ainda hoje. Meu querido irmão, esta é a nossa igreja. Uma igreja que se faz a partir do testemunho dos apóstolos, a partir da coragem, a partir da fidelidade desses homens. E nós, homens e mulheres, somos chamados pelo Senhor ainda hoje para edificar ou para construir o reino de Deus aqui entre nós, na nossa própria comunidade, dentro da nossa, talvez, cidade de Campo Grande ou comunidade rural de Campo Grande. Construir o reino de Deus onde quer que estejamos. Paulo nos afirma na primeira leitura: já não sois mais estrangeiros, já não sois mais migrantes, mas co-cidadãos dos santos, homens da família de Deus. Olha como é bela a palavra de Deus para nós hoje. Nós, meu querido irmão, precisamos ter essa consciência do seguimento de Jesus Cristo, porque nós fazemos parte da família de Deus. Uma família tão numerosa, e nós somos chamados a fazer parte desta família. Meu querido irmão, você que reza conosco pela Milícia Imaculada, nós não estamos sozinhos. A beleza da palavra de Deus garante. Nós somos da família de Deus, não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor está presente. Logo no início da celebração eucarística, Padre Ed fez a saudação: o Senhor esteja convosco. E o que nós respondemos? Ele está no meio de nós. Que fraqueza é essa? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Isso é papel de cristão, convicção. Ele está no meio de nós. Ele está conosco. Meu irmão, Jesus está junto com os seus, que foram chamados, escolhidos, para formar essa grande família. Mas quando nós olhamos para São Judas Tadeu, percebemos que fazemos parte dessa grande família. Mas o nosso alicerce de São Paulo, a nossa base, o nosso fundamento, a nossa razão de ser cristão é Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental para nós, a pedra fundamental para a nossa vida, a pedra fundamental para cada um de nós que faz parte desta construção do reino de Deus. Nós, cristãos batizados em Cristo, não podemos viver uma fé sozinhos. Lembre-se disto. Nós precisamos de uma comunidade. Nós precisamos de formar comunidade, setorizar nossa comunidade, para sentir a força, a presença de Deus. Mas nós precisamos saber onde iremos alimentar a nossa fé. Você poderia dizer aí na sua casa: padre, eu rezo na minha casa. É importante, é bom e tem que rezar mesmo. E hoje, muito mais do que já rezamos. Mas eu preciso de uma comunidade para alimentar a fé. Todos nós que estamos aqui precisamos de estar dentro desta comunidade. E é na comunidade que nós vamos sentir a força, a presença de Deus. Primeiro, para alimentar a fé, veja como que a palavra é bonita. Precisa ser uma comunidade apostólica. Precisa ser uma comunidade da mesma fé dos apóstolos. Eu não posso reunir em qualquer comunidade. Não, é uma comunidade apostólica. Precisamos nos alimentar a nossa fé com aqueles que foram seguidores de Jesus.
ouviram o chamado do Senhor, ouviram pelo próprio nome, pelo Senhor, para fazer parte desta igreja, fazer parte desta missão. Quando dizemos que a nossa fé é apostólica, dizemos que nós fazemos parte desta igreja, uma igreja universal, que é a igreja católica e que a igreja é apostólica. E nós temos a alegria de celebrar o nosso patrono, São Judas Tadeu, um dos apóstolos, São Simão, um dos apóstolos, que ouviu o chamado do Senhor. Quando nós seguimos essa igreja apostólica e católica, estamos seguindo uma tradição da igreja. Não é uma coisa qualquer e simples, não. Seguir a igreja católica é olhar para toda uma história. E uma história que passa de 2000 anos. Nós não seguimos algo imediato, não. Meu querido irmão, esta igreja junto com os apóstolos, no qual recordamos hoje na pessoa de São Simão e São Judas, se mantém ao longo dos tempos a unidade. A unidade com aquilo, meu irmão, que foi pregado, anunciado, testemunhado por Jesus Cristo. Como a nossa igreja é linda! Sejamos novos apóstolos hoje, porque a nossa igreja é muito bonita. O arauto, os milites estão querendo levar essa igreja até você para dizer, a nossa igreja é linda. Une-se a nós. Quando nós rezamos aqui juntos, olha quantas intenções, porque nós confiamos na força, no poder dessa igreja. Quando eu confio, eu coloco toda a minha intenção, todo o meu pedido, porque essa igreja ressoa a voz do Senhor ainda hoje, meu irmão. E eu convido você que segue os milites a colocar-se cada vez mais na presença do Senhor, porque nós estamos pregando o que Jesus pregou. Estamos anunciando o que Jesus anunciou. Estamos realizando aquilo que Jesus realizou. Nós não somos seguidores de uma fábula, não. Não. Nós não somos seguidores de uma utopia, não. Nós seguimos um sentimento deixado por Jesus. Nós não seguimos um sentimento inventado por homens, mas nós seguimos a coragem dos apóstolos e na pessoa de Jesus Cristo ainda hoje. Meu irmão, telespectadores, sinta-se feliz por fazer parte desta obra missionária, por fazer parte da igreja de Jesus Cristo, uma igreja que tem história, uma igreja que traz ensinamentos, uma igreja que tem vida, uma igreja que tem tradição, uma igreja que luta pela unidade, uma igreja, meu irmão, que tem um começo e tem um fundamento, que chama-se Jesus Cristo. Olhando para São Judas, poxa, nós precisamos ter coragem, coragem para testemunhar, coragem para ser fiel ao plano de Deus. E aqui está quem deu a vida pela pregação do Evangelho. Judas, homem que aceitou dar a vida pela pregação do Evangelho. Que São Judas nos ajude a viver cada vez mais uma fé católica, apostólica, e que nós enriqueçamos cada dia para sermos testemunhas de Jesus na Arquidiocese de Campo Grande. Vejam, relembram o texto do Evangelho. Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Olha que exemplo. Quando nós queremos formar comunidade de verdade, precisamos rezar um pouco mais. Quando nós queremos escolher alguém para ler dentro da missa, cantar dentro da missa, cuidar das coisas de Deus, primeiras atitudes nossas é rezar. O grande problema é que formamos comunidade sem oração.
vamos na simpatia, aquela pessoa é bonita, é simpática, né, irmã Marisa? E aí a gente chama e vem, mas não funciona. Jesus dá um exemplo para formar o seu grupo missionário, para ser esse sustento para nós hoje. Ele passou uma noite de oração. E ali ele escolheu quem ele quis. E a resposta foi livre para seguir o chamado do Senhor ainda hoje. Meu irmão, este é o nosso Deus. Um Deus orante, um Deus que contempla o rosto do Pai. Um Deus, meu querido irmão, que escolhe os seus para a missão. E ele escolhe e os chama pelo nome. Nós muitas vezes vamos por apelido, mas Deus nos chama pelo nome. Ele respeita aquele quem o chama. Meu querido irmão, aquele que reza é aquele que escolhe, é aquele que cura os homens de suas doenças e enfermidades. Diz o Evangelho para nós hoje que aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Veja, quantos que precisam ser curados, mas precisa confiar em Deus, precisa buscar força em Deus. Quantos que vivem atormentados na nossa sociedade, porque ainda não se encontraram com o Senhor. Mas quero deixar claro que Jesus aparece para Santa Brígida e diz: veja, se você tiver uma causa urgente, confie essa causa em São Judas Tadeu. Aqui está a beleza, meu irmão. Jesus aponta para Santa Brígida. A esperança, se tiver causa urgente, recorre a São Judas. Não sei o que você tem, não sei o que você está precisando, mas eu convido você a recorrer a São Judas. É Jesus quem manda. Se você tem causa urgente, impossível, recorre a São Judas. Não só hoje, dia 28, não. Todos os dias da sua vida, recorre a São Judas. É Jesus quem manda. E nós devemos obedecer o Senhor. O essencial para nós cristãos, meu irmão, é saber que São Judas e São Simão foram fiéis ao seguimento de Jesus e deram testemunho de Jesus com a palavra e com a vida. Quero terminar. Nesta festa de hoje, precisamos ter a mesma fidelidade a Jesus como Judas teve, ao ponto de sermos parecidos com o nosso Senhor, para o nosso testemunho, para a nossa alegria, parecido. E nós devemos ter mais do que o rosto de Jesus na nossa vida. Devemos ter uma alma que confia no Senhor. Nós devemos ter um coração semelhante ao Senhor. Nós precisamos sentir a presença do Senhor na nossa vida e fazer com que o outro, a outra, sinta a presença do Senhor. São Judas foi martirizado com a machadada. Que ele nos ajude a suportar todos os desafios da nossa vida. Quantas machadadas nós já levamos? Quantas pancadas nós já levamos? E quanto vamos levar ainda? Olhamos para a rede Milícia Imaculada, como sofrem no dia a dia para manter a obra missionária? Sempre tem alguém dando machadada. Mas nós precisamos confiar no Senhor, na providência dEle, porque Ele vai dar sempre palavra certa, no momento certo para a nossa vida. Meu irmão, que São Judas nos ajude a suportar todos os desafios da nossa vida. Na mesma configuração de Jesus. Nós temos que ser configurados no Senhor. Nós temos que deixar ser estampado o Senhor em nossa vida ainda hoje. Porque Jesus e São Judas foram fiéis a Deus Pai. Assim, diz o Evangelho, todos procuravam tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos.
que São Judas nos ajude a tocar em Jesus ainda hoje. E nós vamos tocar logo mais na Eucaristia. Jesus presente. Vamos tocar em Jesus e sentir essa força que sai dele para nos restaurar e edificar. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos confiar plenamente na presença, na graça do Senhor em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São Judas Tadeu. Rogai por nós. Assim seja. Amém.